Essa é a Central do Empreendedor Dúvidas, um projeto do Grupo de Comunicação BSTV, em parceria com a IAJA, IMAN, IAP, TV Vale das Artes, Grupo Union, Com Brasil e o Escritório de Contabilidade Central do Empreendedor. O programa de hoje falará sobre práticas empresariais e o tema é cobrança extrajudicial de clientes inadimplentes. A Central do Empreendedor Dúvidas vem trazendo profissionais que falam sobre áreas específicas, tirando dúvidas de quem está empreendendo. Hoje vamos falar com a Bárbara Serapião, tirando dúvidas sobre cobranças extrajudiciais. A primeira pergunta é a mais simples de todas. O que é uma cobrança extrajudicial? Bom, a cobrança extrajudicial nada mais é que uma forma da resolução de conflito, entre o empreendedor e o seu cliente que está te devendo. Então, para você não entrar no meio judicial e receber o seu valor de uma forma mais rápida, utilizamos da estratégia da cobrança extrajudicial. E quais são os métodos de cobrança extrajudicial? Nos dias de hoje, é muito comum utilizarmos o WhatsApp, está muito em alta, telefonemas, cartas, notificação extrajudicial, são as formas mais comuns de realizarmos a cobrança extrajudicial. E quando é o mais apropriado para entrarmos com uma cobrança extrajudicial? Então, Thaís, a partir do momento que o seu cliente se torne inadimplente, você já pode entrar com a cobrança extrajudicial. Tem empreendedores, empresários que acreditam que tem que ter um prazo de 3 meses, mais ou menos, mas a partir do primeiro dia de atraso na quitação do seu contrato, você pode efetuar a cobrança extrajudicial. Então, a partir do primeiro dia de atraso é o tempo em que eu preciso, só esse tempo, para entrar com uma cobrança. Sim, Thaís, com esse tempo a gente já consegue entrar com a cobrança extrajudicial através do WhatsApp, informando que a pessoa está com um débito em aberto. O WhatsApp, hoje em dia, é válido assim como uma AR, aquela que vem pelo correio? Sim, então, ele não tem aquela força do AR em si, Nós utilizamos o WhatsApp como primeira forma, um primeiro meio de efetuar a cobrança extrajudicial, pela agilidade, pela facilidade da pessoa ver mais rápido. Se caso a pessoa não responde através do WhatsApp, nós enviamos uma notificação extrajudicial com o aviso de recebimento, que isso vale quando você for colocar como provas no processo judicial, caso haja necessidade. E quais documentos são necessários para entrar com uma cobrança extrajudicial àquele meu cliente inadimplente? Então, tudo que você tiver relacionado à dívida, seja contrato, nota promissória, cheque, qualquer coisa que dê para comprovar a existência dessa dívida para com você, nós podemos utilizar. Não necessariamente precisa-se de um contrato ou é necessário um contrato? Não necessariamente, porque tem uma jurisprudência agora do STJ falando que o contrato verbal também é válido. Então, não necessariamente você precisa ter um contrato redigido, mas é aquilo que eu sempre falo. Se você já tem um contrato expresso, explícito, totalmente informando a existência do vínculo jurídico entre vocês, fica muito mais fácil nós realizarmos essa cobrança. É necessário avisar ao meu devedor, aquela pessoa, aquele cliente inadimplente, antes de entrar com uma cobrança judicial ou já entrar com uma cobrança extrajudicial? Com certeza, você deverá comunicar ao seu cliente, primeiramente, a empresa entrará em contato com o cliente tentando resolver de uma forma amigável. Caso não tenha êxito, nessa forma amigável, será comunicado de uma forma mais sem judicializar, mas de uma forma avisando que se caso a pessoa não cumpra com o pactuado, haverá sim realmente um processo judicial. Então a pessoa tem que saber da existência dessa dívida. Você não pode diretamente cobrar assim judicialmente sem que a pessoa seja avisada anteriormente. E se eu não encontrar, se ela não me responder pelo WhatsApp
Ou se eu mandar um comunicado, um AR para o endereço que eu tenho dessa pessoa, que foi o que ela me passou, está em contrato lá, e ainda assim ela não responder. Ainda assim eu posso entrar com uma cobrança judicial depois? Então, Thaís, a partir do momento que a pessoa visualiza a sua mensagem, que você tem comprovante de que ela visualizou, se o AR volta positivo com a assinatura da pessoa, já fica claro que a pessoa sabe da existência da dívida. Então, sim, você pode judicializá-la tranquilamente, que ela não vai ser pega de surpresa. Ela realmente não quis efetuar o pagamento da forma como você estava propondo, então aquilo comprova que ela sabe da existência da dívida que ela tem com você. Muitas vezes as nossas empresas prestam serviços para pessoas físicas e não para outras empresas. A cobrança extrajudicial e depois judicial, se não for aceita, enfim, né? Se não for seguida, ela pode ser feita para qualquer tipo de pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica? A cobrança extrajudicial, tanto extra como judicialmente, ela pode ser sim efetuada contra pessoas físicas, pessoas jurídicas, microempreendedores individuais, sem problema nenhum. Qualquer pessoa pode ser cobrada se ela está em débito com a empresa. E quais são os direitos dessa pessoa inadimplente que está sendo cobrada, esse devedor? Quais são os direitos dele numa cobrança extrajudicial? Então, Thaís, o que acontece? Todo ser humano tem que ser tratado com respeito, individualizado. Então, não pode ser uma cobrança efetuada de uma forma agressiva, de uma forma ridicularizando a pessoa, né? Ela tem todo o direito de ser tratada como uma pessoa independente da dívida que ela tem. Então, os direitos dela são ser tratado de uma forma digna, ser tratado com respeito e ela ficar sabendo realmente da dívida existente. Quais são os limites de uma cobrança extrajudicial? Tem alguma regra envolta? Assim, regra envolta, podemos dizer que não tem nada descrito, né? Mas vamos partir pelo pressuposto da boa comunicação. Você não vai mandar um WhatsApp efetuando uma cobrança para um cliente seu num domingo 10 horas da noite. Então, vamos utilizar de uma forma do seguinte, entrar em contato em horário comercial, né, não expor a pessoa ao ridículo. Então, assim, lidando desta forma, tudo tem o jeito de se dar certo. E se, além de a pessoa estar me devendo, né, ela for abusiva, mesmo que por telefone ou enfim, isso pode se tornar algo pior do que só uma cobrança de dívidas? Assim, se a pessoa que está efetuando a cobrança for abusiva com relação à pessoa que está recebendo, né, aquela pessoa devedora, pode sim, a pessoa pode entrar com um processo contra você por injúria, difamação, ameaça. Então, assim, quando nós estamos lidando com seres humanos, vamos ser palpáveis, né? Vamos lidar de uma forma tranquila, porque assim, a pessoa sabe que ela está devendo. Então, nada mais que justo, assim, por mais que tenha todo aquele desgaste, aquela parte emocional de você estar com uma dívida, né? Nada mais, assim, tranquilo de você conversar tranquilamente com a pessoa, informá-la do que realmente está acontecendo, porque pode ser uma dívida antiga e a pessoa nem se lembrar que ela realmente fez algo. Então, assim, vamos manter a boa conversa. E se for o contrário? Essa pessoa for agressiva comigo? Ou com a empresa que eu contratei para fazer esse tipo de cobrança? Sim, também a recíproca também é verdadeira. Se a pessoa for te agredir com palavras, te caluniar, te difamar, também cabe um processo contra ela, sim. E o que fazer se a cobrança extrajudicial não funcionar? Quando a cobrança extrajudicial não funciona, você utiliza como provas as tratativas pelo WhatsApp. Se você fez tratativa pelo telefone, dê um print, né, nas ligações que você fez com aquela pessoa. Se você mandou uma notificação extrajudicial, que é a última instância, vamos dizer assim, do extrajudicial, é a notificação. Pegue o AR, junta tudo como provas, né? E aí você pode finalmente ingressar com a cobrança judicial. Entendi. Então, mesmo que eu mande um AR e a pessoa não responda, ou se eu mandar uma mensagem e a pessoa não responder,
eu consigo entrar de outras formas, com outras formas de cobrança contra ela. Sim, a forma judicial, porque tudo que você utiliza na forma extrajudicial vira uma prova para você embasar no processo judicial. Claro que nós queremos que tenha um fim essa demanda no extrajudicial, porque o extrajudicial é mais rápido, ele é mais eficiente, você não demora tanto tempo para ver resultados, né? E sem contar que não tem aquele desgaste do judicial. Mas se não tendo o fim, né? Se não põe fim à demanda no extrajudicial, o caminho é ir para o judicial. Então, todas aquelas provas que você tem da existência da dívida serão juntadas no processo. Eu preciso colocar dentro dessas provas, por exemplo, se eu tiver um print de WhatsApp, essas conversas, elas precisam ser levadas para o cartório e homologadas? Não necessariamente, você já pode juntá-las junto com o processo. A partir do momento que você peticiona, você coloca, porque advogado tem fé pública. Então, a partir do pressuposto que quando o advogado junta isso aos autos, tem o pressuposto de que aquilo é verdade. Antes de seguirmos, nós vamos falar um pouco de uma colaboradora nossa, uma companheira nossa, que é a RT Count, certo? Que ela é uma contabilidade especializada. Vamos ver, VTzinho. Olá, eu sou a Rita Teles, fundadora da RT Count, uma contabilidade inovadora. Temos 38 anos de experiência e mais de 40 colaboradores. Trabalhamos lado a lado, principalmente com empresas de engenharia, arquitetura e construção civil. Somos especialistas em planejamento tributário e ajudamos nossos clientes a reduzir a carga fiscal, aumentar a eficiência e aproveitar todas as oportunidades fiscais disponíveis. Contamos com uma equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta, operando num ambiente moderno que reflete nossa essência inovadora. Somos um time que entende as dores e as necessidades do cliente e sabemos como transformar problemas tributários em oportunidades de crescimento. Aqui na RT Count, nós não só resolvemos os seus problemas, como transformamos o seu negócio. É aqui que tudo acontece. Falamos da Rita Teles, a RT Count, que é a contabilidade especializada em engenharia civil e arquitetura. Agora, voltando aqui para as dúvidas empresariais que temos, né? Antes eu vou falar aqui da Rita, o telefone dela é o 11 2016 1731, 11 2016 1731, para entrar em contato com a RT Count, que é especializada para você que é engenheiro civil ou arquiteto. Agora sim, voltando às perguntas aqui. Sobre cobranças extrajudiciais, nós já aprendemos bastante. Agora a Bárbara vai nos responder um pouquinho sobre a cobrança judicial. Ou seja, já passei do limite da extrajudicial, não consegui resolver e agora eu vou para uma cobrança judicial. Então, o que é especificamente uma cobrança judicial? Então, Thaís, a cobrança judicial nada mais é quando não tem mais aquele ânimos de amizade. Você não consegue negociar diretamente com o seu devedor. A pessoa não te responde, a pessoa desapareceu, não tem mais aquela forma de você, não tem mais aquela vontade de negociar. Você fala, não, já chegou no meu limite, eu não consigo mais. Então partimos pro judicial, que vai ser decidido pelo juiz. Quando é necessário entrar com uma ação de cobrança? Então, Thaís, a partir do momento que você tentou todas as formas de receber amigavelmente e não obteve resultados, a partir do momento que você vê que a sua cobrança de forma extrajudicial, que é uma forma amigável de resolução de conflitos, não surtiu efeito, a pessoa continua te ignorando, a pessoa não te responde, a pessoa te encontra na rua e atravessa a calçada, realmente que ela sabe que existe aquela dívida e ela não te responde, a partir desse momento nós temos ciência de que não vai ser resolvido de outra forma, a não ser pelo judiciário, a não ser pela mão do juiz. Aquela pessoa, aquela terceira pessoa que não é interessado na demanda, colocar fim a tudo aquilo. Então, uma cobrança judicial nada mais é que uma ação que você entra contra a outra. Uma ação que você vai precisar de um advogado, enfim, é praticamente uma resolução ali de um crime, vamos dizer assim, é isso? Praticamente sim, é uma ação
né, na esfera judicial, pelo Tribunal de Justiça, você contrata um advogado, né, expõe o seu problema para aquele advogado que é da sua confiança, ele vai fazer toda a peça certinha, bonitinho, e vai levar para o judiciário, falando assim, olha, juiz, não com essas palavras, óbvio, mas olha, juiz, o fulano de tal está devendo um valor X para o meu cliente, tentamos de todas as formas amigáveis para o recebimento deste, e este não compactou, não colaborou e não vemos outra forma a não ser entrarmos nessa lide. E quais são os documentos para eu entrar com uma ação judicial? Então, a partir do momento que você resolve entrar com uma ação judicial e contrata o seu advogado, ele vai fazer você assinar uma procuração para te representar os seus interesses de forma judicialmente. Com relação à dívida, tudo que você tem da negociação extrajudicial é válido, ou seja, as conversas de WhatsApp, o AR que voltou de forma positiva, o contrato que originou a dívida, né, as parcelas não pagas, planilha, né, de débitos, tudo que você tiver, seja cheques também, nota promissória, tudo que for relacionado à dívida, você consegue juntar no processo. A Bárbara Serapião, né, a BRS Consultoria, faz esse tipo de cobrança, certo? Então me fala, Bárbara, só para quem está em casa entender, qual que é o contato da Bárbara Serapião para que ela faça esse tipo de cobrança, caso tenha clientes inadimplentes? Caso você tenha clientes inadimplentes e não consegue realizar essa cobrança de forma amigável com o seu cliente e você precisa de uma terceira pessoa para fazer essa negociação, pode entrar em contato comigo pelo DDD 11 99532 1990. E como eu sou uma empresa interessada em receber o meu dinheiro, mas eu vou gastar muito dinheiro para conseguir fazer essas cobranças? Não, Thaís, pelo contrário, nós conversamos, né? Eu gosto de ter parceiros. Então eu sou aquela empresa que eu não vou extorquir você para receber, né, o débito que você tem. Eu trabalho da seguinte maneira, um valor de entrada, né, para que possamos dar todo a demanda para poder realizar essa cobrança de forma amigável e caso essa cobrança não retorne de forma positiva, né, entraremos com a medida judicial. Caso contrário, retorne de uma forma positiva, uma porcentagem do valor do referente ao valor efetivamente recebido. E a minha pergunta agora é, eu posso entrar com uma cobrança judicial diretamente sem ter passado por uma cobrança extrajudicial? Assim, Thaís, poder você pode, mas é aconselhável, porque assim, a cobrança judicial demanda tempo, demanda gastos, você vai ter um gasto maior com um advogado, né? Você vai ter os gastos do cartório, você vai ter as custas, guia de citação, você vai ter várias demandas durante o processo e fora que você pode demorar muito mais tempo para receber efetivamente do que você receberia de uma forma extrajudicial. Então, assim, eu sempre aconselho os meus clientes a propor, primeiramente, a demanda extrajudicial, porque é uma forma mais ágil. Você só parte pro judicial caso você não saia vitorioso daquela forma, caso você não consiga receber aquele valor. Caso contrário, né, a gente vai para o judicial, não tem problema, mas eu aconselho a todo mundo passar pelo extrajudicial primeiramente. E qual é o prazo para eu entrar com uma cobrança judicial? Então, a nossa legislação brasileira, nós temos alguns prazos, certo? Sendo o prazo mais conhecido o de 5 anos, que é o que engloba a maioria das dívidas. E o que é esse caducar uma dívida que dizem por aí? Sim, o caducar, né, é uma expressão comumente usada pelas pessoas para falar que a dívida prescreveu. O que seria a prescrição? A perca do direito de agir. Então, a partir do momento que você passa por aquele prazo, excede o prazo que a legislação prevê, você não tem mais aquele direito de reaver aqueles valores, pois é aquilo, o direito não socorre aos que dormem. Então, a partir do momento que você dormiu, você perdeu aquele prazo, você não tem mais juridicamente como reaver aquele valor.
E o que acontece após a entrada com a ação judicial? Então, quando você entra com a ação judicial, não tem mais o caducar ou prescrever, né? Esse prazo ele fica suspenso. Então, assim, às vezes pode acontecer da sua dívida completar 5, 6 anos enquanto está correndo o processo, mas isso se torna irrelevante, porque a partir do momento que você entra com a ação judicial, que você diga assim pro judiciário: oi, eu tenho uma dívida aqui, o fulano não está me pagando, a legislação suspende esse prazo e você consegue reaver. Mas é aquilo que eu já disse anteriormente, o direito não socorre aos que dormem. Então, assim, o que eu aconselho a todos os meus clientes: não esperar aos 45 do segundo tempo para entrar com a ação, caso, né, o extrajudicial não resolva. E eu posso cobrar multa e juros por conta desse atraso desse meu cliente? Claro, você pode. Inclusive, o que acontece? Se o seu contrato de prestação de serviço prever isso, você pode, sem problema nenhum, fazer a sua planilha, atualização de débitos e tudo. Tanto que na sentença o juiz vai colocar o seguinte, que as dívidas deverão ser atualizadas a partir do momento da citação. Então você faz a sua atualização de débitos antes de entrar com o processo judicial, né? E depois na sentença o juiz atualizará novamente. E propor uma ação de cobrança tem algum tipo de custo? Tem, Thaís. Propor uma ação de cobrança tem os seus custos, sim. Inclusive, é aquilo que eu já disse anteriormente. A partir do momento que você sai da esfera extrajudicial e contrata um advogado, você vai ter os honorários advocatícios, vai ter também o pagamento do judiciário, porque nada é de graça, nós sabemos muito bem isso. A partir do momento que você cutuca o poder judiciário, você tem que pagar. Se você não paga as custas iniciais, o judiciário vai te responder: olha, você não pagou as custas, enquanto você não pagar, o seu processo não anda. Então, assim, você tem as guias de custas, guia de citação e fora outros valores que possam ocorrer durante o processo. E então existe alguma possibilidade de custo mesmo após o início? Sim, existe. Às vezes o juiz pede para você complementar custas. Se o oficial de justiça for citar o seu cliente e ele não for encontrado, você vai ter que pagar mais uma guia de oficial de justiça. Entendi. Agora a pergunta é: existe alguma possibilidade do meu devedor, né, reverter essa situação? Eu ter de pagar para ele? Então, olha, se você tem uma dívida bem fundamentada, um contrato bem fundamentado explicando isso, é muito difícil. A não ser que na realização, né, da cobrança você se exceda, né, aconteça palavras de baixo calão, alguma coisa assim, e ele pode entrar com um processo de danos contra você. Mas a partir do momento que você faz uma cobrança humanizada, né, é muito difícil isso ocorrer. Perfeito. Antes de seguirmos com mais perguntas, eu vou falar agora com você sobre a Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor, tirando dúvidas dos empresários que você já conhece, mas a Central do Empreendedor, assessoria contábil e administrativa, é o que você tem de conhecer. Se você precisa de ajuda para sua empresa, entre em contato com a Central do Empreendedor, que faz a gestão de A a Z do seu negócio. Nós atendemos empresas do Brasil inteiro. Nós temos o Sistema Track, que é um sistema que monitora as empresas, sabendo se você deixou passar aquela guia, seja federal, né, da União, seja estadual, seja municipal. A gente faz esse acompanhamento para que a sua empresa não fique sem aquela bendita certidão negativa que você precisa para conseguir um crédito no banco, para passar numa licitação. Sem essas certidões, você não vai conseguir. Então, a gente faz esse monitoramento para que a sua empresa seja sempre correta, certo? A gente também faz o banco de horas, faz todo um acompanhamento profundo da sua empresa, dando para você relatórios, faturamento, né, se for necessário, enfim, tudo isso a Central do Empreendedor faz. Ela fica através do DDD 13 997 54 4635 ou no site www.centraldoempreendedor.cnt.br. Entre em contato com a Central do Empreendedor para que você fique mais tranquilo, uma gestão da sua empresa feita de
pessoas, certo? Apesar de estar à distância, são pessoas trabalhando para você. Voltando aqui à Central do Empreendedor, em estúdio, nós estamos tirando dúvidas sobre dívidas. Muitas empresas têm dívidas, mas com clientes inadimplentes. Eles deixam de te pagar e aí você quer cobrar essas dívidas. E nada mais justo do que você contratar alguém que faça essas dívidas, a cobrança dessas dívidas. Muitas vezes você está numa cidade pequena, certo? Conhece todo mundo e não quer ter esse contato com a pessoa para solicitar, né, que ela pague aquilo lá que já sabe que está devendo faz tempo. Então, hoje estamos falando e tirando dúvidas sobre cobranças judiciais e extrajudiciais. Sobre extrajudiciais nós já falamos bastante. Agora estamos falando sobre as cobranças judiciais. A gente tem dentro das cobranças um nome que é muito citado, que é um título executivo. Bárbara Serapião, que está aqui nos respondendo. O que é um título executivo? O título executivo, Thaís, é tudo que tem força para virar, para ser um objeto de cobrança, né? Como que eu posso te explicar? Um cheque é um título executivo, contrato é um título executivo. Então, todo tipo de documento que tenha força para se tornar uma demanda judicial, para facilitar a sua forma de cobrança, é denominado título executivo. Após prescrever uma dívida, né, que o cliente tem comigo, eu ainda assim posso entrar com uma cobrança extrajudicial? Não. Ou judicial, né? Infelizmente, Thaís, não. O que acontece é aquela frase que eu já disse anteriormente: o direito não socorre aos que dormem. Então, assim, se você tem uma dívida com uma pessoa, se você tem uma pessoa te devendo, um cliente inadimplente, não fique esperando até a dívida caducar, como é popularmente conhecido, né? Ou de forma jurídica, falando, uma forma jurídico, um termo jurídico, a prescrição. Não espere ocorrer a prescrição desse seu título executivo para que você possa executá-lo, né? Então, assim, é aquilo que eu falo, não deixa chegar faltando um mês para 5 anos. Cobre. Por mais que tenha atualização dos juros e correção monetária, que o valor que você efetivamente vai receber vai ser maior, mas se você se perde nos prazos, você fica sem valor nenhum. Então, assim, corra, não deixa prescrever, né? Vai atrás dos seus direitos. Eu sou uma empresa, certo? E eu quero cobrar de uma pessoa física. A extrajudicial, a gente já foi esclarecido aqui que podemos fazer essa cobrança. E judicialmente, nós podemos cobrar judicialmente pessoas físicas? Judicialmente podemos sim. Por exemplo, se você empresta, você pessoa física para pessoa física, você empresta um dinheiro para um amigo e você tem os comprovantes de transferência bancária e tudo, isso vira um título executivo também. Porque tem força de execução, você pode executar. Então, assim, conversas de WhatsApp comprovam a existência de dívida, Pix comprovam a existência de dívida, tudo que seja relacionado aos valores você consegue executar. Agora, se você for uma empresa contra uma pessoa física, se você tem documentos que comprovem essa prestação de serviço para essa pessoa, você pode executar. Então, empresas que fazem declaração de imposto de renda para pessoa física, você pode executar sim uma pessoa física se ela está te devendo, não tem nada que te impeça com relação a isso. O prazo máximo para eu cobrar uma dívida, eu entendi que são 5 anos antes que ela prescreva. Mas e se eu fiz essa cobrança, já está no judiciário e ela passou de 5 anos? Eu ainda vou receber ou ela vai caducar, como dizem por aí? Então, a partir do momento que você ingressa com a ação judicial, essa prescrição, ela para de correr, entendeu? É suspendida, como nós falamos juridicamente. Então, quando você ingressa para o judiciário e fala, olha, juiz, eu tenho um valor a receber do fulano, né? A minha dívida já tem 4 anos e meio. Mesmo que seu processo demore aí 2 anos e meio, 3 anos, que tecnicamente a dívida já teria caducado ou prescrito, falando juridicamente, não existe mais isso, porque você já ingressou, você já correu atrás do seu direito. Você não pode ingressar após esse período. Por exemplo, a sua dívida falta 1 dia para fazer 5 anos.
Nesse um dia, você corre atrás do advogado, não vai dar tempo hábil de você ingressar com uma ação judicial. Então, assim, nesse tempo, a sua dívida vai prescrever. Mas a partir do momento que já está no judiciário, ela não prescreve, porque o prazo de prescrição é suspenso. Então, tivemos aqui nossas dúvidas tiradas pela Bárbara Serapião. Entre em contato com ela caso queiram fazer essas cobranças extrajudiciais ou judiciais, se necessário. E é isso. Obrigada pela sua audiência e tchau!